Então, boa tarde a todos e todas. Hoje, dia 9 de julho de 2025, a gente está dando início a essa segunda formação da Rede Nacional de Educação e Ciência sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, né? Tivemos já um encontro anteriormente, no dia 30 de junho, e hoje eu vou falar mais especificamente sobre a plataforma do selo ODS e como a gente faz o cadastro de iniciativas dentro da plataforma. E também tirar dúvidas de todos, né? Então, a rede nacional, né, a associação, ela foi cadastrada na plataforma, então ela está apta a credenciar iniciativas dentro desse ciclo de 2025, né? Então, eles utilizam para esse cadastro o CNPJ da associação, e antes de autorizar esse credenciamento, eles olham lá no estatuto, né? Então, eles viram que está relacionado com educação. Então, a gente tem nesse cadastro a Vivian como representante legal e eu como gestora da página, né? Então, está aqui, só para vocês olharem, aqui tem esse cadastro da instituição dentro da plataforma, né? Então, a rede, só para também falar um pouquinho quem nós somos hoje, né? Nós somos 30 grupos espalhados, né, em vários estados, e o principal eixo, digamos assim, o eixo central da rede é realizar esses cursos experimentais de curta duração, pode ser chamado de curso de férias, oficinas científicas, né? Alguns são condensados, alguns são ao longo do ano, enfim, tem alguns formatos entre os grupos, né? Mas ele se baseia, né, nesses cursos experimentais baseados, então, com o princípio, então, da metodologia científica, né, da experimentação, da pergunta, da busca pelas respostas, né, a essas perguntas. E a gente tem associado a esses cursos, geralmente, né, dependendo do orçamento, já que envolve bolsas, né, a gente tem um programa de iniciação, de pré-iniciação científica, né, que é a orientação de estudantes da educação básica, estudantes do ensino médio, em laboratórios de pesquisa, né? Então, isso aqui alguns grupos conseguem desenvolver, porque algumas agências de fomento propiciam essas bolsas para esses alunos. E também tem os materiais paradidáticos, né? Claro que dentro desses 30 grupos tem atividades diferentes, né? Mas a ideia é que tem esse eixo principal aqui de atividades de compromisso, né, com a rede. E aí, o Instituto Selo Social, né, só para vocês entenderem um pouquinho, né, essa certificação do selo ODS Educação é feita por esse Instituto Selo Social, né, então, ela certifica instituições de ensino, né, ou organizações, como é o caso da rede, né, baseada, então, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, proposto pela ONU. Então, esse credenciamento, né, essa certificação, ela é feita anualmente. Cada ano tem um ciclo específico para ter esse reconhecimento, né? Por isso que ela tem duração aqui de 1 ano, e ela é feita com vários tipos de formações presenciais e também consultorias online. O que a gente mais tem é consultorias online. Então, o próprio Instituto Selo ODS fornece essas formações, então eu e a Vivian, a gente já participou dessas formações anteriormente, para tirar dúvidas e para ver como que se cadastra, né? E aí eles nos fornecem assessorias, então quando a gente tem alguma dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas ao vivo, né? Geralmente é pelo YouTube que a gente participa, né? Então a gente tira as dúvidas que a gente tem das nossas iniciativas através desses encontros, né? Então, todas as atividades, as iniciativas cadastradas, elas têm que estar alinhadas com algum desses ODS, tá? Então, a gente tem aqui, depois eu compartilho com vocês esse PDF, né, da apresentação, o site do selo ODS, né, o selo social, e a plataforma onde a gente faz o login e cadastra as iniciativas. E a gente tem, né, 18 iniciativas, 18 ODS no Brasil, né, então, atenção aqui ao ODS 18, de igualdade étnico-racial, então, que é uma uma particularidade do Brasil, como foi falado na última reunião, né, e para o ciclo que a gente está se cadastrando, né, é para ter o reconhecimento, principalmente nesse selo 4, né, nesse
o DS4, que é a educação de qualidade, né, que todos nós, de alguma maneira, estamos relacionados, né, as nossas atividades se relacionam com a educação de qualidade, tá? Então, nem todas as iniciativas precisam estar vinculadas especificamente a esse ODS, mas dentro da rede como um todo, pelo menos uma precisa estar, e isso não vai ser um problema para a gente, porque isso é fácil de reconhecer dentro das nossas atividades. Então, o certificado, né, esse selo ODS Educação, ele é fornecido para a instituição ou organização de educação. Então, ele é fornecido para a Rede Nacional de Educação e Ciência, ou para a UFRJ, ou para a FURG, né, ou para a instituição de ensino. Só que para ele ter esse reconhecimento, precisa ter iniciativas cadastradas, tá? Então, esse que é o que cada um de nós entra, tá? Então, a gente tem o quarto ciclo, né? O ciclo 2025, então, que envolve projetos cadastrados ou desenvolvidos esse ano, né? Se você fez um projeto, uma iniciativa lá em 2023, 2024 e não fez nada esse ano, você não tem como cadastrar. Então, de janeiro até outubro, mais ou menos, tudo que você fizer de iniciativa, você pode cadastrar na plataforma. Tá? Então, isso aqui, depois eu vou explicar um pouco melhor. Então, o que a gente fez em abril desse ano é cadastrar a rede como organização. Então, eu e a Vivian fizemos isso. E a gente tem até dia 1º de setembro, então temos um prazo aí razoável de cadastrar as iniciativas, então o que cada grupo faz dentro da instituição, dentro da RENEC. E aí, como uma das etapas, né, para receber, né, para ter esse reconhecimento, é essa formação ODS, né, que é promovida pelo Instituto de Selo Social, até compartilhei lá no grupo, mas depois eu posso mandar por e-mail para vocês, né, para mostrar o que já foi falado nessas formações, né. Vão ter encontros chamados Hora Permanência, que são encontros remotos, online, para tirar dúvidas específicas, né, e a rede em si já promoveu, né, essa segunda formação aqui do selo ODS. E os critérios para participação, para receber esse selo, é impacto na ODS 4, como eu já falei, impacto social interno e externo, e também ter esse evento, né, da ODS, que é o que a gente está realizando hoje, né, e realizou dia 30. Então, qual é o fluxo de atividades que a gente precisa ter, né? Então, a gente já está no prazo, começou agora em junho, o prazo para cadastrar essas iniciativas na plataforma. Depois disso, né, tem uma curadoria que é lá do Instituto Selo Social, que vai analisar e vai eventualmente pedir algumas correções, alguns ajustes nesse cadastro. Depois disso, tudo aprovado, a gente vai ter que colocar, entre setembro e outubro, mais ou menos, o relatório das atividades. Nesse relatório, é um relatório bastante simples, não é nada muito complexo, tudo na plataforma é bem intuitivo, né, e bastante simplificado, né, assim, então, depois eu tenho um print das janelas que eu vou mostrar para vocês. O relatório, eles vão pedir, por exemplo, fotos da atividade que você desenvolveu, né, para mostrar que você realmente fez, vai pedir o quantitativo de alunos que participou de determinada atividade, ou de público-alvo que você atingiu, né, então, vai pedir números, fotos, né, esse ano eles vão passar a exigir, ou pedir certificados, eventualmente, que tenham, ou alguma lista de presença, enfim, eles ainda, como ainda não está aberto, eu não consigo. Gente, travou para vocês? Travou. Travou para mim aqui. Travou, né? Acho que é a Luísa, então. Ela estava com a internet ruim da outra vez, ela comentou. Eu só fiquei vendo os olhos da Sandra se movimentarem e eu digo, não é a minha. Não congelou a minha. O Márcio, eu não tinha te visto aí. Tudo jóia? Tudo jóia. Sim, fiquei vendo vocês comentários do frio
e eu ia mexer com vocês do frio aqui, que tá, isso aqui tá um gelo, uma umidade do caramba. E ninguém supera, né? Nenhum de nós aqui supera. Onde a gente está, supera o frio daí, né? Mas frio é frio, né? Depende do lugar onde a gente está, a gente sente o frio, temperatura diminuída, né? Verdade. Acho que ela deve estar tentando, né? Eu avisei aqui para ela que travou, tá. mas ela deve ter percebido. Ela caiu, né? Ela saiu Ela aqui. Saiu. Estou vendo aqui agora. Esperar um pouquinho. Oi, gente, voltei. Agora foi a rede da UFRJ que falhou. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Luísa, já que você deu uma parada, eu podia aproveitar para tirar uma dúvida? Eu acho que é uma dúvida bem básica, mas talvez eu tenha perdido. Aí você falou que vai fazer esse cadastro, né? A gente tem que mandar atividades até setembro e tudo mais, comprovar aí dessa forma que você falou. E aí, cada grupo vai mandar suas atividades. Esse selo ODS, ele vai para o nosso grupo como um todo. A gente também vai ter que vincular via nossa instituição ou não? Eu estou um pouco nessa dúvida. Sim, eu vou falar sobre isso, porque tem como você cadastrar parceria. E aí, se a sua instituição está nesse ciclo de 2025, é importante saber se é desse ciclo especificamente, porque ele pode ter só participado ano passado. Se ele está participando esse ano, você consegue colocar lá qual é a parceria. Qual é a instituição Mas se não parceira. tiver também, a rede ela vai estar com o selo ODS. Sim, independente da instituição. Isso, vai estar. Vai estar, sim. Ah, entendi. Tá. Tá. Eu queria saber se tinha essa independência da universidade, por exemplo, se é o FPB ou se não tivesse vínculo. Mesmo se Beleza, não estiver obrigada. cadastrada, lá você consegue colocar... Vocês estão me ouvindo bem? Está cortando. Está cortando um pouco, mas por enquanto está dando. De repente eu vou desligar minha câmera para ver se melhora, tá? Mas em relação a essas parcerias, eu vou falar melhor nos próximos slides, né? Que é justamente esse ODS 17, que são parcerias aqui. Tá, mas esse selo ele vai ser para a rede, pelo que eu entendi, para os grupos que estão fazendo as atividades, né? Para a rede, exatamente. Beleza. E aí... Obrigada, Luísa. Isso. E aí, em novembro, né, no caso, eu vou ter que fazer uma declaração de veracidade, ou seja, as iniciativas cadastradas e colocadas lá na plataforma são reais, foram realmente feitas, então é um item obrigatório essa declaração, mas é coisa que eu tenho que fazer até esse prazo aqui do dia 7 de novembro. E ano que vem, em fevereiro e março, por aí, vai ser a certificação, caso seja reconhecido, e a entrega, então, desse selo ODS Educação, que está programada a ser realizada, então, em Recife. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que quando se cadastra, né, uma iniciativa, você coloca lá sua atividade, coloca uma descrição, mais para frente tem uns slides mostrando, e você tem que colocar qual é o ODS que a sua
iniciativa tem impacto. Por exemplo, se eu coloco lá ODS 4, logo em seguida vai ter um ícone para você colocar qual é a meta que você pretende alcançar com essa iniciativa. E aí eu vou passar para vocês um manual do selo ODS que fala quais são essas metas, né? Mas só para dar um exemplo. Aqui a gente tem as metas, né? ODS 4, tem o 4.1 até 4.7, A, B e C. Por exemplo, do programa Jovens Talentosos, que é uma atividade que a gente está desenvolvendo no campus atualmente. O que eu poderia selecionar, que é um objetivo a ser alcançada, deixa eu ver aqui, poderia ser esse item 4.4, que é, até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Então, se eu estou fazendo um estágio, promovendo esse estágio científico no laboratório, eu entendo que essa é uma meta plausível para esse aluno. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo, mas aí tem que ver a especificidade de cada uma das iniciativas, tá? Seu microfone está mudo, Luísa. Desculpa. E no cadastro da iniciativa, né, até como a Graciela falou na formação passada, é interessante que você faça uma justificativa de qual é a região de atuação da sua atividade, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, o município de Duque de Caxias, e aí existe um índice de desenvolvimento sustentável das cidades, né, que depois vocês podem entrar, tem o link aqui, pelo PDF, que eu vou mandar para vocês, vocês conseguem acessar. Então, é interessante você ter um panorama da região onde você está, até mesmo para justificar o porquê de desenvolver essa iniciativa na sua localidade. Então, aqui, por exemplo, para Duque de Caxias, está indicando um nível de desenvolvimento sustentável baixo. E aí tem aqui uma escala de cores que mostra que desde muito alto até muito baixo. Então, o ODS 4, por exemplo, está aqui numa escala, num índice baixo, tá, de desenvolvimento. E quando você clica aqui, eu não tirei print dessa tela, mas na plataforma, quando você clica aqui nesse site, você consegue ver quais são os problemas na área de educação de qualidade do município. Né? Pode ser alunos, evasão escolar, pode ser vários itens que classificam ou que levam a esse baixo índice de desenvolvimento sustentável no município. Então, é interessante que cada um faça esse trabalho no seu município e veja, né, o que você está provavelmente impactando com a sua atividade naquele local. Então, o que eu vou compartilhar para vocês é um link para o Drive de documentos que a própria Graciela já falou semana passada, né, que é interessante vocês verem, que é esse guia da Agenda 2030, né, 2020 não, 2030, que fala justamente quais são as metas de cada. Interessante vocês olharem na quais vocês se encaixam mais, que não precisa ser só educação, pode ter outras, mas não precisa tentar tirar leite de pedra, tentar correlacionar o número possível de ODS, a ideia não é essa, né? O ideal é que tenha impacto em 1, 2, 3, no máximo 4 ODS, não é para também tentar extrapolar muito para forçar um alcance bastante amplo em ODS, tá? Então, o ideal é que vocês tentem encaixar a iniciativa que vocês desenvolvem com essas metas, tá? E aí tem esses 3 documentos, né, que já foram compartilhados nessas formações anteriores promovidas pelo Instituto Selo Social, tá? E essas lives aqui eu já compartilhei também lá no grupo, mas vocês podem ter acesso aqui no PDF, que fica mais fácil, que mostra exatamente, né, algumas questões específicas, né, sobre esses selos. E a plataforma, né, só para vocês terem uma ideia, né, eu já cadastrei todo mundo, cadastrei hoje à tarde, quem
participou da última reunião, né? E colocou lá que desejaria acesso à plataforma. Então, esse aqui é o perfil da plataforma, tá? E aí você cadastra a iniciativa colocando o título, fazendo uma apresentação, tem sempre uma explicação aqui do lado do que idealmente deveria se colocar, número de caracteres também, eu posso passar isso para vocês depois. E aqui a gente começa a colocar a parceria, né, que eu estava falando para vocês. No caso do programa Jovens Talentosos, em Duque de Caxias, eu coloquei especificamente em Duque de Caxias, porque outros municípios da rede também podem ter, né? Rio de Janeiro, por exemplo, com o Wagner, também tem. Na UF, em Niterói, também tem. Então, outros municípios podem também ter esse programa. Então, eu coloquei iniciativa em parceria, e aí aqui você coloca organização participante do selo social, sim ou não. Aí eu coloquei a parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Educação, aqui do Caxias, né? Então, como ela não participa do selo ODS, né, eu só digitei o nome dela aqui e adicionei, tá? Então, é bem simples. Ciência Pioneira aqui também, digitei aqui o nome e pedi para adicionar, porque elas não participam do ciclo 2025. Já o FRJ, quando eu clico aqui, sim, para organização participante do selo social, já aparece a lista de universidades ou de instituições para eu clicar e adicionar. Então, já apareceu o FRJ, eu selecionei e cliquei ela aqui. Tá? Então, é importante que vocês vejam, verifiquem antes se a FURG, né, a instituição, a Fiocruz, né, estejam nesse ciclo de 2025. Se eles não estiverem, não tem como cadastrar mais esse ano, tá? Porque o ciclo terminou lá em abril. Então, eles só podem cadastrar em 2026 um novo ciclo. Mas, de qualquer maneira, vai constar aqui, ó, vai constar que eu tenho parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com Ciência Pioneira aqui para o relatório final. Como o estágio é contínuo, eu coloquei aqui a data, né, o ano inteiro aqui de data, né, tem que colocar o CEP, onde você realiza. Tá? Alguma dúvida, gente, em relação a essa parte aqui? Eu posso depois abrir o site especificamente para vocês verem. Luísa, não, só para saber, como é que a gente sabe se a instituição está cadastrada ou não? Ela aparece aqui, se você clicar aqui, estou na dúvida se tá ou não tá, se eu clicar aqui sim, tá. E eu clicar nesse campo aqui, já aparece uma aba com todas que já estão cadastradas, tá? Eu posso depois abrir o site para vocês verem como que funciona. Mas já aparece. Se não tiver naquela relação, é porque ela não está participando do ciclo desse ano. Pode acontecer dela ter participado dos anos anteriores, mas especificamente desse ano, sei lá, perdeu o prazo, ou não quis participar por algum motivo, né? Isso pode acontecer. Ô Luísa, então você pode mandar esse link para a gente fazer essa verificação? Posso sim, vou mandar. Obrigada. Antes disso, eu vou só compartilhar no chat aqui do Meet uma lista de presença. Também coloco, depois eu vou emitir certificado, caso vocês desejarem, dessa formação. E tem uma pergunta se vocês desejam lá o acesso na plataforma. Porque eu preciso cadastrar o e-mail e o telefone de vocês, tá? Então é importante que vocês preencham, vou botar aqui no chat, tá? Porque alguns eu já cadastrei, outros ainda não. Aí tem que verificar se vocês receberam algum tipo de e-mail ou notificação de acesso. Quem já participou da formação passada pode preencher aqui que participou dos dois encontros. Luísa, eu pedi permissão, aliás. Tá, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu também. Isso, para mim também. Eu também pedi solicitação. Deve ter sido alguma configuração que eu... Só um minutinho.
Veja se vocês conseguem preencher agora. Agora sim, Luísa. Ah, tá. Pra mim, Obrigada, porque acho que eu tinha. Tá ótimo. Luísa, eu perdi um pedaço que também cortou, então, por exemplo, eu participei da outra formação, lembro de ter preenchido e recebi já um e-mail, né, falando do cadastro, mas esse eu tenho que preencher de novo, é isso? Na verdade, é só para constar que você estava aqui na formação, mas eu posso também ver depois o relatório aqui no Meet, né? Se você participou do outro, eu consigo ver depois no relatório de presença aqui do Meet também. Mas eu não tem problema, eu posso preencher. Tá. Bom, então, aqui, essa aba aqui que eu estou projetando, compartilhando, é justamente sobre essa questão da parceria. Inclusive, o Instituto de Saúde Social, ele incentiva essas parcerias, que a gente reconheça e coloque aqui que temos parceria, né? Então, isso também é um ponto positivo para a gente. Então, é importante a gente colocar a universidade, mesmo que ela não tenha cadastrado no ciclo, a gente coloca aqui como instituição, né, que é onde a gente está desenvolvendo a atividade, né. E aqui tem público beneficiado, né, e aí você coloca aqui qual é o público que você geralmente quer alcançar. No caso do programa Jovens Talentosos, eu coloquei adolescentes e o número de 4, porque a gente não tem como atender mais do que isso aqui no campus, né. E grupo de pessoas beneficiadas, aqui eu coloquei público geral, porque não é específico para pessoas com deficiência ou para situações de rua, né? Mesmo que, eventualmente, alguma desses 4 jovens do programa seja negro, ele não é específico ou voltado somente para a população, né, negra, quilombola. Então, o ideal é que vocês coloquem público em geral, a não ser que tenha algum grupo, talvez, que tenha, né, um público específico, ou seja, só mulheres, né, só indígenas, então aí coloca especificamente esse público, tá? Adultos, né, crianças, enfim, pode colocar aqui o que seria especificamente, né, o público beneficiado. E aqui é quando você começa a cadastrar, né, os objetivos, né, então eu coloquei aqui como objetivo geral, desenvolver o pensamento crítico e a formação científica para jovens da educação básica. E aqui a gente coloca, né, qual é a atividade que eu vou desenvolver. Então, orientar o desenvolvimento do estágio de pré-ciência científica em laboratório de pesquisa. Então, eu estou atingindo diretamente aquele ODS 4.4, que é o que aquela meta 4.4 que eu tinha mencionado anteriormente, né? E o indicador, então, passa a ter na plataforma alguma nomenclatura, talvez, que a gente não está muito acostumado a lidar, né? Por exemplo, qual é o impacto, o indicador de resultado para essa atividade? É o número de alunos concluintes do estágio, né? Então, o que eu espero é que, ao longo desse ano, 4 alunos concluam, né, a orientação no estágio de pré-iniciação científica. Então, isso aqui eu tenho que preencher e indicar qual é o ODS. E, como eu cadastrei lá que era uma atividade em parceria, eu tive que colocar aqui também uma atividade que atinja a meta 17, que é de parceria, tá? Então, eu coloquei aqui a 17.17 e coloquei aqui realizar encontros de troca de saberes e elaboração de estratégias de ampliação e manutenção da rede de educação. Então, número de encontros como indicador do resultado, e o resultado é dois encontros esperados, né? O próprio encontro da rede esse ano pode ser um indicador, né, que a gente já realizou, e a gente vai realizar outros encontros aqui em parceria, né, com a Secretaria de Educação para alcançar essa meta. Tá? Então, aqui é só um exemplo que eu estou dando para essa iniciativa. Aí pode ser para cursos de férias, pode ser para outras iniciativas que vocês desenvolvam na localidade. Tá? E aqui é o campo que abre, né? Então, quando eu vou cadastrar minha atividade, eu tenho que colocar esse objetivo geral, e aqui a atividade específica,
o indicador do resultado e o resultado esperado. Então, estou dando para vocês exemplos, né, de como que é na plataforma. E aí, aqui, eu coloco a meta 4.4, tá? Que é o que eu mencionei anteriormente, tá? Eu seleciono isso. Ok? Alguma dúvida? E aqui em relação à parceria, então, que é esses encontros, né, que a gente faz em parceria. E eu coloquei aqui, né, como a meta 17.17, incentivar e promover parcerias eficazes nos âmbitos público, público-privado, privado e sociedade civil, a partir da experiência das estratégias de mobilização de parcerias. Enfim, às vezes são terminologias que a gente não está acostumado a ouvir, né? Então, teria que olhar cada uma dessas metas e ver se a sua atividade, né, o seu encontro, ou sua parceria em questão, ela se encaixa, né? Para as parcerias que eu listei, eu encontrei essas que estariam de acordo com o que eu realizo, né? O que eu estava propondo realizar durante esse ano, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz para vincular a parceria, tá? E aí a gente cadastra, então, só para vocês verem aqui o perfil geral da associação. Então, tem uma atividade, ela está ainda em preenchimento, eu ainda não enviei para a curadoria. Depois que eu preencho lá as informações, eu envio para a curadoria, que é o pessoal do Instituto Selo Social que avalia. Então, tem vários curadores que avaliam tudo que eu preenchi para ver se está de acordo. Eventualmente, eles solicitam alguma alteração, né, desde até mesmo de alinhamento de objetivo e meta, né, não está muito alinhado a essa meta, talvez estivesse mais alinhado com outra meta, enfim, esses pequenos ajustes, eventualmente, você tem que fazer na plataforma, na iniciativa. Então, a ideia é que tem aqui várias atividades cadastradas, né, por exemplo, curso de férias, eu posso cadastrar aqui como outra atividade, que é o curso de férias que eu faço aqui no campus, que a gente faz, né, eu e Carol, né, semana que vem começa aqui no campus. Agora, se eu realizo uma atividade numa escola, por exemplo, do município, aí seria uma outra atividade, porque é uma oficina científica que eu desenvolvi durante a SNCT, por exemplo, né. Então, eu posso colocar, mas é importante que essas atividades, elas sejam desenvolvidas pelo menos até outubro, porque você precisa colocar um relatório lá e mostrar que você executou. Por exemplo, SNCT ocorre em outubro. Se eu estou planejando uma atividade na escola em outubro, eu posso cadastrar a iniciativa aqui, e lá em outubro eu vou realizar ela e colocar as fotos e tudo que eu precisar, então, em relação a comprovação que essa atividade foi realizada, tá? Então, eu poderia fazer isso. Deixa eu ver, tem perguntas no chat. Sheila, pode falar. Luísa, a gente fez uma ação na escola, na semana passada, não, foi segunda-feira a gente fez uma ação na escola. Eu poderia cadastrar uma atividade dessa que já foi realizada aí, ou não é possível? Pode sim. Se você fez em janeiro, 1º de janeiro desse ano, você pode cadastrar. Você coloca a data de realização. Isso, e as ações do Ciência na Estrada. Isso. E pode ser colocadas aí, né? Pode sim. Tá bom. Ok. Se vocês tiverem, né, dúvidas, né, cada grupo tiver, não sei como coloco direito, enfim, eu estou bem disponível para explicar para vocês. A gente pode marcar encontros individuais para explicar como que funciona, né? Então é só me mandar um WhatsApp que eu encontro com vocês num horário para explicar um pouco melhor, tá? A ideia é que a gente consiga cadastrar o maior quantitativo possível de iniciativas, né? Porque já que somos uma rede, temos 30 grupos, né? Que tenham várias iniciativas, porque depois isso fica público, né? Então, a RENEC recebeu o selo ODS Educação. Quantas iniciativas? 5 iniciativas para uma rede que tem 30 membros, né? Então, o ideal é que a gente tenha, de fato, muitas atividades cadastradas, tá? E
Depois eu mostro o site lá onde que fica disponível, então até mesmo tem que ter um pouco de cuidado na hora de colocar as fotos, né, para tentar colocar fotos mais amplas, alunos de costas, né, ou com tarja preta, né, porque isso vai ficar público depois, né, a não ser que você tenha lá o termo de uso de imagem, né, alguma coisa assim, mas é bom selecionar bem essas fotos para colocar na plataforma. Tá? Sim, Luísa, porque nós aqui, a gente tem, quando a gente faz o curso, a gente já pede para eles já exatamente o termo de sessão de imagens, né? Perfeito. E aí não tem problema, então, acho que não, a gente também pede, se tiver algum aluno que não aí não tira dá foto, essa declaração, a gente tira a foto dele, né, não evita colocar, né? Perfeito. Até a gente, não sei se daqui a pouco no grupo, né, compartilhar esse é um termo, né, algum modelo de termo que às vezes os outros grupos não têm. Eu vou pedir para a Ana, que a gente tem Pode ser. peço para a Ana colocar ali, aí daqui a pouco alguém complementa, e aí só para ficar daqui a pouco algum documento público para utilizar os outros grupos. Sim. Né? No caso da gente, a gente tem que colocar lá a agência de fomento atual, porque ela também quer divulgar, então a gente tem que colocar a gente como associação e também o nosso financiador como possibilidade de compartilhar alguma foto, mas aí cada grupo coloca a sua especificidade, se é só via projeto, ou, enfim, eu posso compartilhar a nossa também. E aqui é só para dar um exemplo, né, de como os ODS eles estão, né, na mídia e também cada vez mais no ensino superior. Então a CAPES tem participado aqui de premiações e de eventos, né, para mostrar o alcance da pós-graduação no atendimento, né, das UDSs. Então, e acho que para a rede, para a visibilidade da rede, também pensando em futuros fomentos, né, que a gente tentará conseguir, né, desde editais públicos, quanto também, eventualmente, editais ou fomentos privados, né, acho que é importante a gente ter esse reconhecimento, né, mostrar que a gente atinge várias cidades do país, né, então seria muito bacana a gente conseguir concluir lá em final de agosto com várias iniciativas na plataforma, tá? Bom, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Se vocês quiserem, eu posso abrir aqui o site da plataforma. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para vocês verem. Já são quase 4 horas, mas só para vocês verem rapidamente como que funciona. Eu preenchi ali o formulário, Luísa, e aí ali tem a pergunta, então em seguida não, né? Porque, enfim, todo mundo está sempre na correria. Então, quando tiver, né, o cadastro, aí, não sei, a Ana também e a Daza querem também cadastrar, aí eu peço para a Ana te mandar tudo no WhatsApp? Sim, pode ser, pode ser. Aqui, vocês estão vendo essa tela compartilhada da plataforma? Ó, mesmo que não esteja aqui educação especificamente, é nessa plataforma que a gente faz, né? Então, eu vou acessar o cadastro que eu tenho. E aí tem aqui, se eu quero logar pela rede ou pelo FRJ. Eu vou logar pela rede. Então, eu clico aqui e entro. Então, essa aqui é o perfil. Daí tem aqui na lateral algumas específicas sobre a RENEC, né? Que vocês não precisam trabalhar nisso, né? Eu tenho que, inclusive, anexar aqui o comprovante que a gente realizou essas etapas de formação, mas onde vocês vão trabalhar é aqui, em cadastro de iniciativa, tá? E aqui está o programa Jovens Talentosos, né? Preenchendo. Eu vou clicar aqui, eu posso salvar e continuar no próximo momento. Como é que ela permite você salvar e continuar? Então, eu vou editar e posso editar todos os campos. Inclusive, eu já vi pequenas correções que eu tenho que fazer no texto, já vou corrigir antes de mandar. Aí você preenche, concluir, né? Aqui é a etapa de relatório que ainda não permite a gente colocar, tá? Então, depois é uma outra etapa, né, que a gente vai ter que fazer a partir de setembro.
eu posso salvar ou enviar para a assessoria. Eu vou continuar salvando a iniciativa, tá? Luísa, E ela vai... Pode falar. Não, desculpa, eu não estava na outra formação, então, na primeira, né, então posso estar fazendo uma pergunta que, na realidade, tu já explicou, Não, obviamente, lá no início. Porque, tá, tu vai nos cadastrar todos os grupos, né, os quais querem, e aí a gente vai entrar no nosso, a gente vai entrar no da rede geral. Da rede geral. Tá, e aí, ali a gente vai adicionar as nossas atividades com a instituição de que cada um participa, é isso? Isso. Já está cadastrado ou não, né? Se não tiver, não tem como. Isso. Se tiver, já consegue fazer isso. É isso, né? Isso. Tá. Deixa eu tentar ver se eu consigo ver aqui a parceria, ó. Por exemplo, aqui, que é esse item que gerou mais dúvida. Por exemplo, eu quero mostrar mais uma instituição aqui. E se eu marcar aqui que ela participa desse selo, já vai clicar aqui, tá vendo? Uma setinha para eu identificar quais são. Tem até escola, tá? Do ciclo. Aí você vai procurar aqui, são várias, ó. Você tem que olhar. Elas está no ciclo. Ah, não tá a minha? Não tem problema. É só colocar não e digitar o nome dela. Tá. É registrado que ela é uma parceira sua, tá? Tem vários, tem Instituto Federal, tem colégios, escolas, né? Tem várias. Aí teria que procurar. Tá. Agora, Luísa, posso fazer uma pergunta também, junto com isso que o Marcos falou? Então, supondo que a universidade não tenha se cadastrado em 2025, né? Por no meu caso, vinculado a uma universidade. É essencial colocar parceria? Não pode ser só a RNEC, a parceria? Fica a critério de vocês. Não tem... Ah, então tá, não é essencial, né? Por exemplo, não é se algum essencial, instituto, não. se algum... Ah, tá. Se você não quiser colocar não parceria... vai inviabilizar a gente colocar as não, nossas atividades, não, né? Tá. Não. Beleza. Então, assim, é relativamente intuitivo. E o material de apoio que eles fornecem é muito bom também. Então, muitas das dúvidas estão no material de apoio, tá? Até mesmo para identificar, talvez vocês tenham mais dificuldade de identificar aqui qual é a meta, né? Mas isso, assim, esses e-books que eles compartilharam, eles têm tiram várias dúvidas e também podem me consultar. Eu não sou especialista nisso, então eu fiz ano passado o cadastro, para vocês entenderem também. Ano passado, eu cadastrei o projeto Ser Cientista, que é da rede dentro da UFRJ. E aí, quando eu participei do evento, que é a cerimônia de entrega, né, do prêmio para o UFRJ, foi no Museu Nacional esse ano, eu via outras instituições recebendo. Eu disse, gente, a RNEC tinha que estar aqui recebendo, aí que me deu essa ideia de cadastrar a associação como sendo uma instituição. Então, por isso que eu resolvi tentar esse ano, tá? Esse cadastro. Ô, Sandra, porque aqui na FURG, né, de vocês também, acho que a maioria das universidades, elas já buscam o selo, por questão das questões ambientais. Então, provavelmente as universidades já estão cadastradas como parceiras. Então, aqui na FURG... Provavelmente já estejam todas as federais cadastradas, né? Exatamente, porque essas questões de metas de sustentabilidade, que vem pelo MEC, né, quase uma obrigatoriedade das universidades de economizar energia, né, essas coisas todas. Então, por isso que praticamente todas as universidades estão cadastradas nesse programa, porque elas buscam esse selo já. Ah, que bom. Ótimo, obrigada, Márcia. Eu fiquei preocupada de não estar cadastrado, mas assim... Pois é, eu também... Luísa já dizendo que não é essencial, né? De não poder cadastrar a nossa atividade, alguma coisa do gênero, mas está tudo certo. Eu estava aqui, enquanto a gente está na reunião aqui, eu estava conversando com a Ana e com a Dasa no grupo, e aí a Dasa me disse, Márcio, a FURG busca o selo, já está cadastrada no selo. Então, e provavelmente todas as federais estão, ela disse. Sim, então... tem que ver se é o ciclo de 2025, porque anualmente é necessário. Pode estar do ano passado, mas não esse ano, né?
porque eles divulgam isso anualmente para se cadastrar, é por ciclo, tá? Bom, eu acho que seria basicamente isso que eu queria mostrar para você, que se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem também me consultar no privado ou lá no grupo, né, se tiverem uma pergunta mais específica, vocês preencheram agora, eu vou cadastrar vocês, né? Mas a ideia é que vocês acessem a plataforma e comecem a olhar lá como que funciona, tá? Como cadastra e tudo mais. Eu vou fazer, acho que no grupo, forms aqui para ver quem quer o cadastro na plataforma, porque aí fica mais fácil de que se gera uma planilha para mim, eu consigo um a um colocar as pessoas, né, para terem acesso à plataforma. Tá? Luísa, eu tenho uma pergunta, se você puder. Claro, não, pode falar. Na tela anterior, quando você estava dando exemplo e mostrando do cadastro da sua atividade, você escolheu a ODS 4.4 e a 17, que é parcerias, né? Eu não tinha lido direito. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, a atividade que a gente faz aqui, que é o Clube de Ciências, a gente sempre, enfim, faz em parceria ou pede o apoio da diretoria de ensino aqui, diretoria de ensino vinculada à Secretaria de Educação. E esse seria um caso, por exemplo, de eu indicar também essa outra ODS parceria, porque a gente procura sempre, a cada ano, né, esse clube anual, ter esse envolvimento, ou pelo menos que ela apoie. Essa poderia ser um exemplo de... Pode sim, pode ser exemplo, sim. Uhum. Tá, obrigada. A Vivian entrando. Oi, Vivian. Oi, Luísa, eu só consegui entrar agora. Tudo bem, Vivian, a gente gravou a reunião, depois eu compartilho lá no grupo a gravação, mas o que eu fiz foi compartilhar, né, uma apresentação e dei prints da tela da plataforma para mostrar como que a gente faz esse cadastro da iniciativa. E a ideia agora é cadastrar os usuários na plataforma para começar o preenchimento das iniciativas. E cada grupo que tiver alguma dificuldade, né, ou alguma dúvida, eu posso também falar no privado, marcar alguma reunião e separado para explicar um pouco melhor. Tá ótimo, obrigada, Luísa. Alguma dúvida, pessoal, mais? A tela de vocês, para mim, congelou, mas deve ser porque a minha não está boa, para variar. Não, Luísa, tá tudo certo. Eu estou te vendo direitinho. E eu vou precisar sair, viu? De qualquer maneira, a gente já terminou, né? Sim, já terminei. Maravilha. Qualquer coisa eu falo contigo para tirar alguma dúvida. Tá, Obrigada, obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Vou mandar por e-mail o PDF da apresentação, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Luísa. Até mais. Obrigado, Luísa. Obrigada, Luísa.